O senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, afirmou que vai investigar a venda da refinaria Landulfo Alves para um grupo árabe. A privatização da refinaria da Petrobras, na Bahia, voltou ao tema e à discussão em meio ao escândalo das joias de 16 milhões e 500 mil reais que o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou se apropriar ilegalmente. A suspeita é que o suposto presente do governo da Arábia Saudita à primeira-dama Michele Bolsonaro seja uma espécie de propina relativa à aquisição da RLAM pela Mubadala, capital dos Emirados Árabes Unidos. Para falar com a gente, entender mais essa questão envolvendo a Petrobras, privatização de refinaria e essas joias dadas aí a Bolsonaro e a sua esposa Michele Bolsonaro, o Revista Brasil TVT conversa agora com David Bacelar, que é coordenador-geral da FUP, a Federação Única dos Petroleiros. David Bacelar, tudo bem? Seja bem-vindo ao Revista Brasil TVT. Olá, Cosmo, olá, Ana. Sempre é um prazer estar aqui com vocês. Em nome da FUP, quero agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando essas informações através da nossa querida TVT. David, privatização de uma refinaria na Bahia, a RLAM. Agora, joias no valor de 16 milhões e 500 mil reais, isso é o que a gente sabe, vindo da Arábia. Quem adquiriu a refinaria foi um grupo lá da Arábia. David, essa história, esse negócio das Arábias, traz pra gente o que a gente pode entender, porque está muito, muito estranho e confuso para os brasileiros. É isso mesmo, David? Bem, Cosmos, há uma confusão generalizada. Nós estamos acompanhando esse caso desde quando as primeiras notícias saíram e alguns fatos nos chamaram bastante a atenção. É bom destacar que o próprio presidente Fujão da República, ele disse em entrevista, daquelas coletivas loucas que ele sempre dava e continua dando, que ele estava no Brasil quando aquele presente de 16 milhões e meio de reais tinha sido ofertado ou acertado lá nos Emirados Árabes. Então, a grande confusão é justamente essa. Como você bem disse, as joias, elas foram ofertadas, entre aspas, pela Arábia Saudita, mas ele disse que tinha sido acertada ou ofertada lá nos Emirados Árabes. E os Emirados Árabes Unidos, que você acabou de citar, é justamente o dono do Fundo Soberano Mubadala, que comprou a refinaria da Bahia, a refinaria Landulfo Alves, onde eu entrei na Petrobras, por menos da metade do preço. A refinaria foi privatizada por 1 bilhão 850 milhões de dólares, enquanto valia, segundo o INEP, segundo o BTG Pactual, entre 3,2 e 4 bilhões de dólares. Então, é óbvio, é uma confusão? É, mas o fato é que esses dois países, apesar de serem diferentes, eles têm relações comerciais bilionárias a partir de grupos que existem nesses países. Os Zayed, que estão ligados aos Emirados, eles têm relações comerciais com o Saúde, lá da Arábia Saudita, não somente através de grandes negócios bilionários, mas também esses países mantêm relações a partir desse fundo, o Mubadala, que tem capitais e investimentos de vários países, mas também de Abu Dhabi, que é um dos Emirados, e da Arábia Saudita. Então, cabe sim investigações, como disse o ministro Flávio Dino, e justamente por conta dessa fala dele, nós da FUP ingressamos com uma representação no Ministério Público Federal, exigindo a investigação desse caso. E, David, trazendo mais algumas informações aí para a gente ainda complicar mais a situação, é a seguinte: essas joias, elas foram entregues no aeroporto, não exatamente em uma solenidade, a um ministro de Estado, que inclusive Bento Albuquerque, à época, era ministro de Minas e Energia, que no final das contas faz relação com a Petrobras, né? Porque é o que lida com a Petrobras, né? O governo federal lida com a Petrobras a partir desse ministério. E essas joias, se fossem de fato um presente ao Estado brasileiro,
né, deveriam seguir um protocolo de envio desse presente. No caso contrário, se fosse um presente pessoal, nada teria a ver com essas relações, inclusive há uma normativa, o que diz o que pode e o que não pode ser presente pessoal. Então, de fato, dadas as informações que você traz também sobre o preço que foi negociada a refinaria, a gente pode sim trazer vários questionamentos sobre a relação dessas joias com a refinaria, não é mesmo? Sem dúvida alguma, Ana. Primeiro, parabenizar aqui o servidor público, né, que enfrentou um sargento das Forças Armadas, que enfrentou o seu superior para cumprir o que as normas internas da Receita Federal exigiam. Daí a importância, só um destaque, também do servidor público, do empregado público, dos concursos públicos no Brasil para garantir, né, essa isonomia, essa autonomia do trabalhador e da trabalhadora. Mas é bem isso, Ana. O que há são fortes indícios de que temos um caso de corrupção escabroso, escandaloso, de uma possibilidade, sim, de propina diante da privatização da primeira refinaria nacional que fora vendida, como disse, pela metade do preço, a preço de banana ou na bacia das almas, como diz o nosso companheiro e ex-presidente Zé Sérgio Gabrielli. O senador Omar Aziz, lá do Amazonas, senador do PSD do Amazonas, ele sabe muito bem o que é o processo de privatização. A refinaria de Manaus, ela também foi privatizada, a preço de banana também, cabe investigação, para um grupo brasileiro chamado Atem, e a gasolina já está como a mais cara do Brasil, passou até da Selen, na Bahia, que é a refinaria que era da Petrobras e que hoje está na mão do Fundo Mumbadala. Então, sim, há fortes indícios, o senador está correto, assim como o ministro Flávio Dino, e assim como está fazendo a FUP para que investigações sejam feitas. Soubemos que hoje o ministro de Minas e Energia, que você citou aqui, Ana, o ex-ministro, na verdade, Bento Albuquerque, almirante, né, da Marinha, das Forças Armadas, impoluto, tal, ele está prestando depoimento hoje à Polícia Federal, porque ele tem que explicar como é que o ministro de Minas e Energia, através de seu assessor, recebe um presente, entre aspas, de 16,5 milhões de reais para ser entregue à ex-primeira-dama Michele, que é apelidada de Micheque Bolsonaro, devido aos outros escândalos que também não foram investigados. Claro que ele tem que explicar, como você bem colocou, o Ministério de Minas e Energia tem a relação direta com a Petrobras, o Ministério de Minas e Energia, que fez essas viagens aos Emirados Árabes e à Arábia Saudita, foi tratar do tema de petróleo e gás. Então, não é coincidência, ao nosso ver. Por isso que carece de uma investigação séria sobre esse tema, para que nós, quem sabe, Ana e Cosmo, consigamos aí reverter a privatização da refinaria, que já estamos denunciando há tempos, há anos, que é ilegal, inconstitucional e que trouxe sérios prejuízos à população baiana e nordestina. Aliás, David, toda essa história envolvendo a privatização da RLAM, da comitiva brasileira indo aos Emirados, indo para a Arábia Saudita, inclusive comitiva essa que já foi noticiado, ganharam presentes, relógios caríssimos, joias. Isso tudo está muito obscuro, essa história, porque ela não casa. Lá atrás, como a FUP já havia alertado muito bem, a privatização da refinaria a preço de banana, como foi falado, muito abaixo do valor de mercado. Depois, uma comitiva brasileira vai para a Arábia Saudita, para os Emirados, e aí recebe presentes, relógios, toda a comitiva, e agora essa história obscura dessas joias. David, a pergunta, se cavar mais, se ir para cima, vai sair mais histórias envolvendo aí história de possível propina, corrupção e, enfim, negócios escusos envolvendo a atual gestão anterior da Petrobras, Ministério de Minas e Energia, presidência da República passado no governo de Jair Bolsonaro, com essas joias? Cosmo, como nós dizemos sempre aqui na Bahia, onde há fumaça, há fogo. A gente só precisa identificar onde é que está o fogo. E aqui em primeira mão, falar aqui com todas as pessoas que acompanham a TVT. Nós ainda não falamos sobre isso, mas algo que temos em mãos e não tínhamos denunciado. O contrato de venda da refinaria
Landulfo Alves, a primeira refinaria nacional aqui no nosso Brasil, no nosso país, ele tem alguns problemas que denunciamos ao TCU. E o Tribunal de Contas da União não averigou ainda isso. Então, além da subvalorização desse ativo, que estamos falando aqui, Ana e Cosmo, não é só da refinaria, não. É a refinaria Landulfo Alves, mais 3 terminais de distribuição terrestres, mais um gigantesco terminal marítimo de Madre Deus, mais 700 quilômetros de dutos que foram privatizados por esse valor, não apenas a refinaria. E esse contrato de venda tem uma série de questões, dentre elas, olha só, há no contrato que 30% desse valor, de 1 bilhão e 850 milhões de dólares, ficam retidos para o custeio de possíveis indenizações, caso passivos ambientais ocultos sejam identificados depois da venda. Olha só, estamos dizendo então que além de ter o preço baixíssimo, a questão não é nem um preço que não era nem para ser vendida, mas é uma questão a ser avaliada e divulgada, 1 bilhão e 850 milhões, 30% desse valor ainda pode ser abatido para pagar indenizações de passivos históricos ambientais que a refinaria deixou naquela região ao longo de seus 70 anos de atividade. Ou melhor, 73 anos vai fazer, na verdade, a refinaria nesse ano, que ela é mais velha do que a própria Petrobras. Governo que se dizia patriota, defensor da soberania, impoluto, na verdade, essa excrescência que nós estamos vendo agora. As vísceras do governo Bolsonaro estão sendo expostas e, com certeza absoluta, encontraremos muito mais por isso. Fujão ainda não voltou para o Brasil, porque sabe que sérios riscos de ir para a cadeia. David, a gente teve uma oscilação da internet agora, mas deu para entender o geral do que você nos trouxe. E agora, para finalizar a nossa conversa, de fato, essa venda dessa refinaria aconteceu, inclusive, sem licitação, né? Que é um processo habitual que é feito pelos governos para que realmente haja lisura, isso é, que haja honestidade no processo de venda de algum elemento, né, que vai passar da iniciativa estatal para a privada, é que haja uma licitação. E isso, de fato, não ocorreu também nesse caso da RLAM, né? Perfeito, Ana. Os próprios liberais, no processo de privatizações que ocorreu nos governos ali de FHC, eles criaram uma regulação das privatizações a partir do Plano Nacional de Desestatização. Os liberais criaram e agora os liberais descumprem a própria lei que eles criaram lá atrás. No caso da venda da refinaria Landulfo Alves, que é que está em voga aqui, e das outras também, não houve, como você disse, processo licitatório, não houve amplo debate com a sociedade e, pior, não houve o aval do Congresso Nacional Brasileiro. Por isso, Ana e Cosmo, não somente a FUP está dizendo que essa privatização e as outras são ilegais, inconstitucionais. O próprio Congresso Nacional Brasileiro fez uma reclamação formal à Suprema Corte, ao Supremo Tribunal Federal, questionando essas privatizações. Lembrando que lá atrás o Lewandowski nos deu uma liminar suspendendo essas vendas. Depois houve uma votação em plenário, derrubando essa medida cautelar por 6-4, quase que nós a mantínhamos, e agora precisamos que o julgamento do mérito desse processo, dessa reclamação do Congresso, seja julgado. Inclusive conquistamos isso, Ana, a partir da greve histórica que realizamos em fevereiro de 2020. Essa pressão do movimento sindical da categoria petroleira que fez com que o Congresso se movimentasse questionando essa venda. Então é verdade, há questionamentos também jurídicos a respeito dessa venda, o que fortalece ainda mais a nossa tese que estamos discutindo aqui. Há indícios fortíssimos de corrupção, de favorecimento, de propina, em detrimento da soberania nacional, em detrimento dos interesses da Petrobras, em detrimento dos interesses do Estado brasileiro. Ouvindo você falar e todas essas histórias obscuras envolvendo aí
privatização das refinarias, essa entrega de joias a comitivas, a pessoas, não a governo, mas a pessoas, remete ao que foram os últimos 4 anos da gestão de Jair Bolsonaro, na tentativa do seu ministro da Economia, Paulo Guedes, e de outros do governo de Jair Bolsonaro, de socatear e acabar com a Petrobras. Se não fosse a força da FUP, dos trabalhadores, dos petroleiros, é muito provável que eles tivessem feito muito mais estrago na Petrobras do que já foi feito, que vem sendo descoberto até agora. Mas, David, para finalizar, como é que está a questão da luta dos petroleiros envolvendo tudo isso e mais? A luta de vocês agora para que a Petrobras, de fato, volte a ter protagonismo no desenvolvimento do país e traga com ela junto o seu papel social no desenvolvimento do país. Não, sem dúvida alguma, Cosmo, a força da categoria petroleira e da capacidade de organização e articulação do movimento sindical petroleiro, representado aqui pela nossa federação, a Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras, é verdade, é quem garantiu que a Petrobras ela não fosse totalmente privatizada. Porque o interesse do Paulo Guedes, desse falso patriota, charlatão, que era o presidente fujão da República, ele, na verdade, queriam privatizar a empresa toda, e nós conseguimos evitar isso. Conseguimos evitar, por exemplo, que todas as refinarias que eles colocaram à venda, foram 8, fossem privatizadas. Só conseguiram vender essas 3, com muito esforço da parte deles, porque nós conseguimos atrapalhar com greves, atrapalhar com denúncias a órgãos de fiscalização, atrapalhar com ações judiciais. E agora a categoria petroleira e a FUP continuam nessa luta. Agora, numa luta não somente para manter o que nós conseguimos garantir do sistema Petrobras, mas para reconstruir a Petrobras, assim como o presidente Lula está reconstruindo o Brasil, com todo o esforço necessário devido à terra arrasada que esse governo que veio para roubar, matar e destruir fez ao longo dos 4 anos, como você disse, Cosmo. Por sinal, dias 12, 13 e 14, o presidente da Petrobras, senador da Bahia, diz que Petrobras aqui no estado, onde a Petrobras nasceu. Mais do que isso, onde a atividade petrolífera no Brasil nasceu, onde o primeiro poço de petróleo foi descoberto, no Lobato, aqui em Salvador, onde estou nesse momento. Então vai ser uma visita muito importante, onde nós, da categoria petroleira, estaremos ali, novamente, falando com o presidente Jean Paul da importância da reconstrução da Petrobras, também a partir da Bahia, onde ela nasceu, da retomada dos investimentos da Petrobras aqui na Bahia, no Nordeste, no Norte do país, regiões que sempre foram deslocadas para a marginalidade, para o descaso, na verdade, de vários governos. Então, essa luta continua, Cosmoana, e a Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras vai estar ao lado, tanto da categoria petroleira, quanto da sociedade brasileira, para termos uma Petrobras que serve ao Brasil e que não vai estar servindo somente e exclusivamente a acionistas minoritários que estavam com muito dinheiro às custas do povo brasileiro e às custas da privatização. Agradecer aqui pela oportunidade, em nome da FUP, e dizer que estamos sempre à disposição para estar aqui conversando com vocês. Obrigado, Ana. Obrigado, Cosmo. É isso, então conversamos com David Bacelar, que é coordenador-geral da FUP, que é a Federação Única dos Petroleiros. David, muitíssimo obrigado. Aliás, repete só a data do encontro de Jean Paul Prats, porque foi exatamente a hora que deu um corte na sua internet, o dia. Dias 12, 13 e 14. Ele está chegando aqui no domingo. Temos uma programação intensa de visitas a todas as áreas, de conversas, inclusive com o governador da Bahia, o governador Jerônimo, foi meu professor, eles estarão reunidos aí na segunda-feira pela manhã também. Perfeito, então. David, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco aqui hoje.